Tudo bom, pessoal? Vamos continuar a nossa aula falando sobre ventos. Agora a gente vai falar sobre a força do vento dentro do planeta Terra. Bom, a gente tem uma coisa chamada gradiente de pressão. O que é o gradiente de pressão? É aquela diferença que eu tenho entre uma alta e uma baixa pressão, que a gente falou na aula anterior, tá? Essa alta e essa baixa pressão, ela vai ter uma força. Então, quanto mais alto for os valores de pressão da alta pressão e mais baixo da baixa pressão, maior é a força do vento. Esse é o gradiente de pressão. Esse vento é chamado de vento barostrófico. Nós temos também no planeta Terra uma força chamada força de Coriolis. A força de Coriolis é uma força devida à rotação da Terra. A gente sabe o que é rotação, né? Quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e translação, quando ela gira em torno do Sol. Bom, a força de rotação faz o vento girar junto com a Terra. Essa é a força de Coriolis. Essa força de Coriolis é uma força que ela vai ser mais forte sobre os polos e praticamente nula no Equador. Ou seja, ela tem maior incidência aqui nos polos e ela é nula sobre o Equador. Essa força de Coriolis vai causar um desvio do vento no hemisfério sul para a esquerda e no hemisfério norte para a direita. E é o que vai dar o sentido aos ciclones e aos anticiclones, né? Se a gente falar de ciclone no hemisfério sul, é o sentido horário dos ciclones no hemisfério sul e sentido anti-horário aos anticiclones também no hemisfério sul. Nós temos também uma força chamada força centrífuga. Ela também é uma força gerada pela rotação da Terra, só que ela vai ser máxima no Equador e mínima nos polos. Ou seja, a força centrífuga é aquela força que empurra para fora. E como o Equador é o ponto que está mais afastado do centro, né, girando, ela vai ser máxima sobre o Equador e mínima sobre os polos. Nós temos também uma força chamada camada de atrito. É aquele vento que vai sofrer desvios por conta de obstáculos na superfície da Terra, por conta daquela geografia. Então, essa camada de atrito, ela pode vir até 100 metros, né, do solo. Então, até 100 metros eu tenho uma camada de atrito e pode se estender até 600 metros. Continuando aqui, o vento ele vai ser mostrado para a gente no METAR. O que é o METAR? METAR é uma informação codificada, onde o piloto consegue saber como está aquela atmosfera antes de voar. O METAR é uma observação do tempo. Olhando aqui para o METAR de São Paulo, né? METAR de São Paulo por quê? Aqui eu tenho o designativo ICAO dele, né? Sierra Bravo, Sierra Papa, Congonhas. Do dia 13 às 16 horas Zulu, o vento vem esse é o campo importante para a gente falar do vento, tá? Ele vem de 180 graus com uma velocidade e intensidade de 4 nós. Cavoque, nenhuma condição que vá me preocupar, e a temperatura do ar e a temperatura do ponto de orvalho, ou seja, a temperatura do ar atualmente são de 28 graus, e a temperatura do ponto de orvalho, que é aquela temperatura que o ar tem que chegar para começar a precipitação, processo de coalescência e precipitação, né? Onde ele vai ficar mais saturado. Se a temperatura do ar estiver igual à temperatura do ponto de orvalho, esse ar está saturado. Então, temperatura do ar atual de 28 graus, temperatura para saturar o ar, 18 graus. E a pressão ao nível médio do mar, o QNH, de 1015 HPA. O que é importante para a gente? É importante esse trecho aqui falando do vento. Quando a gente fala do vento, eu estou com esse trecho de 180, 0,4. Quer dizer que o vento vem de 180 graus com a velocidade e intensidade de 4 nós. A gente vai definir esse vento com uma casa de 10 em 10 graus. Ou seja, ele pode vir de 0, 10, 20, 30, 40, 50 até fechar 360. Dos rumos magnéticos, né? A gente fala do rumo verdadeiro aí. E a velocidade que esse vento está vindo, de 4 nós. A gente vai medir a velocidade do vento em nós, né? Que é a relação de milhas náuticas para a velocidade. Falando agora da temperatura do ar, de 28 graus, o ponto de orvalho de 18. Já expliquei, mas vou explicar novamente, que a temperatura de 28 graus é a temperatura atual do ar, ou seja, nesse momento o ar está com a temperatura de 28 graus. Porém,
Se a temperatura do ponto de orvalho, que é 18 graus, se esse ar chegar nessa temperatura de 18 graus, vamos ter início de uma precipitação. Ou seja, quanto mais próximo a temperatura do ar está da temperatura do ponto de orvalho, mais úmido está esse ar, certo? As características desse vento, elas vão ser bem simples. Primeiro, a direção. Já falei, vai ser dada de 10 em 10 graus, sempre da onde ele vem. Então não é para onde o vento vai, é da onde o vento vem, tá? Essa relação de onde o vento vem é dada sempre em cima do norte verdadeiro, tá? Então, o vento vem em relação ao norte verdadeiro. O que vai mudar é quando a gente fala de decolagem, isso para o piloto mesmo, na pista, na cabeceira, aí o controlador ou o vento vai ser informado pelo norte magnético, porque aí a gente precisa saber o vento real, porque o piloto está com uma bússola olhando lá, então a bússola ela mede a partir do norte magnético, mas no METAR é norte verdadeiro. Nós vamos ter também umas características de como pode ser esse vento. Ele pode ser variável, ele pode ser de rajada, ele pode ser fraco. Então se esse vento ele tiver fraco, ele não vai ser nem identificado. Abaixo de 4 nós, ele é considerado de fraco. Se ele for de rajada, ou seja, esse vento está vindo, ele aumenta de repente e volta, ele vai ter naquele campo do vento um G de gust, de rajada. E se ele for variável, a gente vai ter uma sigla VRB, que vai dizer que esse vento está variando. E a gente pode ter também as direções magnéticas da onde ele está variando para o outro ponto, certo? Bom, nós temos aqui uma biruta que ela serve para mostrar a direção desse vento. Não dá para saber a velocidade exatamente do vento, porque é uma marcação muito visual, muito analógica. Mas a gente vê que se a biruta está enchendo para cá, o vento está indo naquela direção. Logo, o avião ele sempre vai preferir pousar e decolar contra o vento, certo? Então o avião sempre prefere pousar e decolar contra o vento. Nós temos também um instrumento que mede a direção e a velocidade do vento. Esse instrumento que mede a direção e a velocidade do vento chama-se anemômetro. Lembra? Metro, mede. Anemômetro. Esse aparelhinho aqui mede a direção e a velocidade do vento. E a gente tem também o anemógrafo, que é o que registra a direção e a velocidade do vento. Terminando de falar de vento, a gente considera vento de superfície aquele vento que está soprando até 100 metros de altura. Altura em relação ao solo ou água até um ponto considerado, tá? Então, até 100 metros de altura a gente considera de vento de superfície. Até 600 metros, porém, a gente considera como camada de atrito. Então, 600 metros, também conhecido como 2.000 pés, é a nossa camada de atrito, onde esse vento ele vai ter toda a influência sobre o terreno, a geografia do local. Então ele vai poder modificar, certo? Só para vocês olharem, um anemógrafo que eu já falei, que é o instrumento que registra a direção e a velocidade do vento. Então o anemômetro colhe essas informações, o anemógrafo registra essas informações, tá? Bom, vamos falar agora durante o voo. Se o meu avião estiver voando, durante o voo, se eu pegar o vento de proa, o que vai acontecer? Durante um voo de cruzeiro, o vento de proa ele vai atrasar a minha viagem, ou seja, ele vai fazer com que o avião demore mais, porque ele vai estar empurrando o avião, o vento de proa. Logo, se eu pegar o vento de cauda durante o meu cruzeiro, vai fazer com que a minha velocidade seja mais rápida. Vento de través não vai influenciar em nada. Agora, se a gente for falar para pousos e decolagens, eu sempre vou preferir o vento de proa. Por quê? O vento de proa ele vai diminuir a minha corrida de decolagem, ou seja, vai ser mais seguro. O avião ele voa em relação à velocidade aerodinâmica, não em relação à velocidade de solo. Então, quanto mais vento de proa eu tenho, eu vou sair mais rápido do chão. Então, maior o meu vento de proa, mais rápido eu saio do chão. Então, vento de proa, o avião vai necessitar de menos pista para decolar ou para pousar. Esse é o ideal para pouso e decolagem. Já o vento de través, no pouso ou na decolagem, ele vai causar deriva. O que é a deriva? Ele vai empurrar o avião para o canto. Se o vento vem da direita, ele empurra o avião para a esquerda. Então, isso é chamado de deriva. O vento de través para pousos e decolagens,
Ele é ruinzinho, mas não vai influenciar na distância de decolagem, em sim na habilidade do piloto de manter esse avião na pista. No caso, no vento de cauda, não é recomendado que você decole ou pouse com vento de cauda. Por quê? Ele vai fazer com que a sua velocidade em relação ao solo seja alta, ou seja, você vai correr mais pista. Se você estiver pousando ou decolando com o vento de cauda, esse avião ele vai correr mais pista para fazer o mesmo pouso, a mesma decolagem que você faria com o vento de proa. Você ia decolar muito antes, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa parte de ventos, falando em cima da aeronave. Agora eu vou falar sobre a circulação geral desses ventos. Eu tenho uma circulação que chama-se circulação superior e eu tenho a circulação inferior. Bem simples. A circulação superior é aquela circulação do ar, do vento, quando ele sai do equador e vai para os polos. Ou seja, quando eu tenho o caminho do equador para os polos, é uma circulação superior. Por quê? O equador é uma parte quente do planeta Terra, recebe muita luz do Sol. Logo, o ar ali vai esquentar. Quando ele esquenta, ele expande e tem a tendência de subir. Quando ele sobe, ele caminha até os polos pela parte superior da atmosfera. Chegou no Polo Norte ou no Polo Sul, ele vai esfriar. Quando ele esfria, esse ar ele aumenta a sua densidade, seu peso ele desce. Logo, ele volta para o equador, mas ele volta por baixo. Isso é a circulação superior do equador para os polos, porque está quente. E a circulação inferior dos polos para o equador, porque está mais frio, certo? Na circulação superior, a gente pode ter uma condição chamada jet stream, que é o CAT, Clear Air Turbulence, ou turbulência de ar claro, que são ventos fortes, rajadas de vento bem fortes, turbulentos, acima de 50 nós, e podem danificar a aeronave. É uma condição que eu vou ter numa circulação superior, principalmente no inverno. Bom, continuando com ventos, a gente vai falar de brisas. O que é uma brisa? É aquele vento que sopra ou do mar para o continente ou do continente para o mar. Bem simples. Brisa marítima. Ela sopra do mar para o continente. Quando que a brisa marítima é mais forte? No verão, à noite. Por quê? Nós temos a água do mar, ou a água em geral, uma condição muito especial. Ela tem grande quantidade de calor específico. O que significa isso? A água ela tem uma condição de calor próprio. Ela consegue mudar a sua temperatura? Consegue. Com fatores externos? Sim, porém ela demora. Imagine que você chega na praia de manhã cedo, bem cedinho, 8 horas da manhã. A água está como? Ela está fria, ela não está quente. Chega no meio-dia, ela vai estar fria ainda, não vai estar quente. No verãozão, calor na praia. Só que ela passa o dia inteiro acumulando aquela temperatura. Se você entrar na água à noite, às 8 horas da noite, essa água vai estar bem mais quente. Só que a areia vai estar gelada. A areia ela tem baixa quantidade de calor específico. Ou seja, se eu coloco o sol para esquentar a areia, ela esquenta rápido e ela fica bem quente. Quando eu tiro o sol, ela já se esfria. O que não acontece com a água. A água ela fica retendo esse calor. Por isso que à noite, mais à tarde para a noite no verão, essa água está quente, ela começa a evaporar. Então ela começa o processo de evaporação e a convecção desse ar. Logo eu vou ter a brisa marítima, que ela é mais intensa no verão, à noite, do mar para o continente. Já a brisa terrestre é o oposto. É aquela brisa, aquele vento que vem do continente e vai para o mar, para o oceano. Ela é mais intensa quando? No inverno e pelas manhãs. Por quê? O que acontece no inverno? No inverno eu não tenho muita nuvem no céu. A minha temperatura é mais baixa. Porém, quando o sol sai, ele esquenta. Só que depois que esse sol vai embora, a temperatura começa a cair muito rápido. Então, nessa condição, quando eu tenho a brisa terrestre, ela é mais intensa durante o dia, de manhã, porque é a hora que eu tenho o sol. Ela está esquentando a superfície terrestre, que também está aquecendo o ar pelo processo de convecção, empurrando esse ar para o outro lado. Então ela é mais intensa no inverno, durante o dia, do continente para o mar. Essa é a brisa terrestre. Nós temos também as monções. O que são as monções? As monções são muito semelhantes às brisas, porém, elas têm uma variação e uma duração maior, elas variam com
conforme a estação do ano. Elas têm uma variação de 6 meses aí. Nós temos as monções de verão, que elas vão ser quentes e úmidas, né, que vão ser do mar para o continente. E nós vamos ter as monções de inverno, que vão ser frias e secas, ou seja, do continente para o mar. Para finalizar, a gente falando de vento, nós temos que saber do vento que sobe e do vento que desce a montanha. A gente tem um nome, uma terminologia para isso. Primeiro, nós temos o barlavento, vento anabático ou vento de vale. É o vento que sobe a montanha durante o dia. Por que esse vento vai subir a montanha? Durante o dia tenho sol. O sol aquece o ar. E esse ar tem a tendência de aumentar a sua vibração, a sua temperatura, ele vai subir na minha atmosfera. Logo, o ar, durante o dia, tem a tendência de subir a montanha. Quando esse ar sobe a montanha, eu dou 3 nomes para ele: barlavento, anabático ou vento de vale. Eles têm a tendência de subir as encostas durante o dia. Já à noite, quando não tem o sol sai de circulação, a temperatura cai. Quando a temperatura cai, o vento, né, tem a tendência, no caso o ar, tem a tendência de perder temperatura e descer também a encosta dessa montanha. Logo, a gente vai chamar isso de catabático, sotavento ou vento de montanha, que é o vento que desce à noite às encostas da montanha. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e já fique aí para a próxima aula de meteorologia. Até mais!